Olá, sejam bem-vindos a um novo episódio do podcast Pod Saúde. Eu sou a Carla Gardani, então eu sou uma entusiasta de prevenção e de qualidade de vida. E hoje a gente vai falar de um assunto que é super relevante, a nossa casa. E como que a nossa casa e o interior ou o exterior da nossa casa pode afetar o que a gente sente e a forma que a gente vive. Então, para isso, eu trouxe duas pessoas especialistas nessa área. Uma é o Lucas Simonetti, ele é engenheiro elétrico e o proprietário da Casa Simone, que tem uma expertise há anos nessa área e está aqui conosco para que a gente possa falar um pouquinho mais. Bem-vindo, Lucas. Obrigado, boa tarde a todos. Aqui nós temos também a Mariela Camargo. A Mariela ela é arquiteta, ela é docente e ela é mestre em engenharia. A Mariela também tem a sua expertise no assunto e ela vai trazer várias novidades que a gente precisa saber para que a gente possa viver melhor no nosso ambiente domiciliar, vamos falar assim. Tá? Também, obrigada pelo convite, um prazer falar sobre isso. Então, gente, para eu não me esquecer, eu tenho que agradecer aos nossos patrocinadores. Então, eu quero agradecer ao Banco Sicoob, eu quero agradecer a Action Day e a Casa Simone, que hoje está presencial aqui conosco. Então tá, gente. Então vamos começar a falar sobre isso. E eu confesso que eu comecei a pesquisar algumas coisas sobre como a nossa casa pode influenciar a nossa saúde nos últimos dias. Já tinha lido algumas coisas falando a respeito, mas eu me dediquei um pouco mais. E isso pode influenciar tanto os nossos hormônios, tanto o nosso humor, como a gente reage a diversas situações. Então, se eu estou no ambiente da cozinha, eu posso reagir de um jeito, no ambiente da sala de estar, de outro. E um dado muito interessante que eu vi recentemente, que 90% da nossa vida a gente passa num ambiente fechado, seja em casa ou no trabalho. Então, isso influencia diretamente como a gente se comporta. Né, Gabi? E nós queríamos saber, então, de vocês o quanto isso é avaliado ou é levado em consideração na hora de fazer um projeto, por exemplo. Então, a maior parte do tempo a gente passa ali dentro daquele ambiente que vocês vão projetar. Eu acho que é uma responsabilidade bem grande aí de vocês de nos trazer para o cliente de vocês esse conforto, esse bem-estar, que eu acho que é isso que eles estão buscando. Na hora de fazer esse projeto, em que itens que vocês percebem mais essa preocupação? Eu acho assim, é inegável que os ambientes... Nós crescemos dentro dos ambientes, né? Então, quando nós somos crianças, por exemplo, é importante ter um lar seguro, acolhedor. Então, desde a infância, os ambientes têm muita influência na nossa formação do caráter, da nossa personalidade. Então, sim, é uma super responsabilidade trabalhar hoje, né, com o lar das pessoas, com os ambientes de trabalho das pessoas, onde as pessoas vão render, né, onde as pessoas vão trabalhar, vão gerar conhecimento, né, para suas vidas. Então, sim, tem muitos, é um leque enorme, né, um universo de possibilidades e responsabilidades que a gente tem quando a gente pensa nos ambientes para as pessoas. Eu diria também, né, completando, que hoje a gente percebe que a casa também ela passou a ser um espaço de autocuidado, né? Então, a importância da gente olhar com olhares atentos, né, quanto ao que a gente pode fazer para transformar esse espaço num ambiente acolhedor, num ambiente que te traga praticidade, funcionalidade, né, reduz aí um pouco da desorganização, que isso acaba nos gerando, né, a desorganização traz ansiedade, né, então tendo esse cuidado, eu imagino que isso seja muito relevante para o próprio dia a dia. Né? Tem uma pesquisa americana que a gente estava lendo que fala que os ambientes desorganizados aumentam a produção de cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, principalmente nas mulheres, porque as mulheres que têm mais esse olhar de cuidar, de arrumar, de organizar a casa. Então, eu noto, por exemplo, vocês lá da Casa Simone, da Tudo Skin, que tem agora esses móveis que são projetados para colocar as coisas nos lugares. Tu abre uma gaveta, está tudo organizado ali, ou vai pegar alguma coisa alta e tem aquele cabide. Até a gente estava conversando antes, a Mariela falou, imagina, às vezes, quantas pessoas, as pessoas de mais idade, que sofrem quedas, que é um fator de risco de morte sério para o idoso. E cai por conta, às vezes, de subir numa escada. Então, que facilidade que tem isso. Porque parece assim, vocês vão falar de móveis, de decoração. O que isso afeta a saúde, mas afeta muito. Perfeito, perfeito. Então, isso a gente vê muito com a evolução, né, e o passar do tempo.
como a fábrica e as empresas se preocupam, né, em lançar equipamentos e acessórios que tragam justamente isso, né, que tragam mais conforto e organização. Então, por exemplo, da cozinha, né, já ele comentou, os divisores de talheres, as gavetas com amortecimento. Então, todo um aparato de acessórios que te vai beneficiar o uso, né, que vai facilitar. E não só na cozinha, mas como todos os outros ambientes, né, no dormitório, um closet, pode ser super organizado, né, com divisores para separar cada item. E isso a gente percebe no dia a dia, quanto é relevante, quanto é prático, né? Tu ter as coisas no lugar. Né? E como isso vai amenizar a nossa ansiedade. Tu vai procurar uma coisa, tu abre, aí tu procura outra gaveta, outra, não sabe onde é que tá, tu abre, tá ali. Ou na cozinha, aquela, né? Tu puxa uma gaveta, as panelas ali organizadas, não tá aquela esculhambação. E isso acaba incomodando muito, principalmente as mulheres, que têm mais esse olhar de organizar. E bem como a Mariela falou, a nossa casa se transforma muito com o passar dos anos, né? Eu fiz a minha primeira casa ali, foi com a mãe do Lucas, e a gente tinha uma outra preocupação, uma outra visão, né? Há 18 anos atrás. Depois teve outras mudanças e a gente vai tendo outras preocupações diferentes em arrumar aquele cômodo de uma forma que naquela atualidade tu está. Por exemplo, quando tem criança em casa, aquela preocupação de segurança, mas também da organização, né? Eu vejo que casa com criança é uma casa com vida, mas às vezes a vida se perde ali no meio, porque é uma bagunça, tem brinquedo por tudo, a criança dominou a casa toda. Tu percebe isso, Lucas, com teus clientes, com o pessoal que chega lá procurando alguma coisa específica para essa questão da organização? Foi interessante, né, Gabi, ter falado nesse assunto aí, que a gente tem um exemplo que aconteceu conosco, de fato, né? Então, uma família nos procurou que estava vivendo um momento um pouco turbulento, né, com crianças pequenas em casa, onde a casa passou a ser o cenário, né, de brincadeiras e de brinquedos e um pouco de confusão. Então, eles nos procuraram para tentar amenizar isso e, nessa oportunidade, criamos uma brinquedoteca. Né? Então, foi desenvolvido um espaço totalmente pensado na faixa etária das crianças, então, contemplando o espaço para os brinquedos, para os jogos, videogame. Então, tudo isso passou a ter o seu lugar. Né? E foi legal, após a entrega disso, ouvir o depoimento deles, né, de que então a casa já estava transformada num lar um pouco mais harmônico, né, que continuava com toda aquela vida, claro, né, das crianças, a energia, porém centralizado num lugar específico, o que deu inclusive mais autonomia, né, para as próprias crianças, a partir daí conseguir organizar o seu espaço, a deixar tudo como eles achavam que era o certo, né? E beneficiou a todos. Foi bem interessante esse depoimento aí. Mas eu ia até comentar sobre isso, o quanto é importante para a criança, né? Na primeira infância, ter uma rotina, né? Tanto do sono, quanto ir para a escola, acordar e saber para onde vai, saber o que vai fazer durante o dia, né? Então, essa segurança ajuda a criança também a se desenvolver. E os espaços, os ambientes, são diretamente relacionados com isso. Né? Então, a criança se sente segura, tem autonomia para experienciar as coisas com segurança. As coisas na altura dela. Exatamente, né? Como hoje em dia se fala muito na arquitetura montessoriana, né? Que dá essa liberdade para as crianças. Isso é importante. E isso tudo é planejamento do nosso lar, né? Então, a gente fala em casa, mas eu acho que a palavra que surgiu ali na fala do Lucas é lar, né? É tornar uma edificação, um ambiente, o nosso lar. E um modelo para a criança, né? Porque a criança que vê que tem uma casa organizada, que tem regras, que é uma casa limpa, que fica mais fácil, uma área de serviço toda organizada, com as coisas no lugar, fica mais fácil de organizar, fica mais fácil de limpar, e a criança começa a crescer nesse ambiente mais saudável, mais organizado, mais limpo. E agora há pouco vocês estavam, acho que tu estava fazendo uma fala ali, né, das nossas rotinas, o quanto isso mudou. E as nossas casas, as nossas habitações sofreram grandes mudanças nos últimos anos, nas últimas décadas, né? Então, antigamente, a cozinha era fechada, era um local de serviço, a cozinha era setorizada como local de serviço na nossa casa. Né? E hoje em dia não, as cozinhas são integradas, as cozinhas são pensadas para serem bonitas, né? Então a pessoa que está cozinhando, ela não está ali num serviço, ela também está experienciando um bom momento com a família, criando memórias, cozinhando para os amigos, né? Trocando essa ideia. Então os ambientes, eles vão acompanhando também as nossas mudanças sociais. Então por isso também a importância que nós voltemos os nossos olhos para isso.
E como é legal trazer a família para dentro da cozinha, né? A criança vai ter uma experiência diferente ali junto no preparo dos alimentos. Eu vejo que tu faz muitas receitas ali com os teus filhos. Vou confessar que quando eles eram menores, eles aproveitavam mais. Hoje em dia é mais na marra mesmo para levar eles junto. Eu acho que eles cozinha. aproveitavam. Eles tinham menos autonomia, pode ser. Mas eu acho que isso foi importante para eles no crescimento pessoal deles, na descoberta dos alimentos, de saborizar aquilo ali, de não ter medo dos alimentos. Tu tá próximo de quem tá preparando aquela comida, tu dá valor àquele alimento, tu diminui até aquela fobia alimentar que é bem comum entre 7 e 9 anos, mais ou menos. E isso, acho que essa integração da cozinha para dentro da casa melhorou bastante. Tá, deixa eu aproveitar ali uma fala da Gabi. Ela falou assim, ao longo de 18 anos, minha casa foi mudando. Primeiro, recém-casei, depois os filhos eram pequenos, né? E agora os filhos saindo de casa. E aí eu fiquei pensando, quando eu cheguei em Cruz Alta, faz alguns anos, eu conheci a mãe do Lucas. E a Simone, assim, nossa. E eu lembro que eu fui na loja e eu queria um sofá, um tapete, e ela simplesmente, não, leva. Vê se vai... Aí eu sei que a Casa Simone é uma empresa familiar, né? E aí agora eu descobri que tu era engenheiro elétrico. O que fez o engenheiro elétrico, que eu vejo que é super prático, mudar esse olhar para ter esse olhar que tu estava falando aí, que eu vou cuidar da segurança, mas eu vou cuidar de uma forma harmônica, oferecendo qualidade de vida para a pessoa? Então, na verdade, né, eu me formei em engenharia elétrica, seguindo aí os passos do meu pai, que também fez essa escolha, né? E por um bom tempo eu segui firme nessa profissão. Tive uma empresa em Porto Alegre, trabalhava com área de energia. Mas sempre, né? Eu vivo a Casa Simone Interiores desde que eu nasci. A empresa tem mais de 50 anos, né? Então eu cresci passando por todas as fases da empresa. E eu sempre tive um amor muito grande por ela, é óbvio, né? Apesar de não ter sido o meu sonho inicial, né? Eu fiz parte disso e consegui entender um pouco do negócio. E chegou um momento que eu tive que tomar uma decisão, né? Se eu seguiria na minha profissão ou se eu ia reforçar o time, como eu digo muito, reforçar o time da empresa e fazer com que ela seguisse adiante, né? Que eu acho que é um dos momentos de uma empresa familiar, né? E fiz a escolha, eu não tenho dúvida que foi a escolha certa hoje, né? Então, o sonho que era deles, dos meus avós no início, depois da Simone, da minha mãe, hoje é meu e do Vini, né? Meu irmão. E a gente não tá engajado nesse projeto para que ela dure por muitos anos ainda, trazendo conforto, né, e benefícios, né, do lar às pessoas. E a gente está falando aqui, Lucas, assim, elementos bonitos, decorados, móveis projetados, mas tem linhas que são mais em contas, né? Tem a linha top e tem aquelas linhas, porque às vezes a pessoa pode dizer, eu gostaria, mas eu não tenho condições de fazer esse tipo de planejamento. Tem aqueles planejamentos mais em conta e com mais facilidades também, né? Com certeza. Hoje o segmento de móveis ele evoluiu muito, né? Então, não só na parte dos móveis tradicionais, digo sofás, móveis complementares, salas de jantares, mas como a parte de móvel planejado. Eu vejo que o móvel planejado ele ajuda a evitar o caos, né? Como a gente estava falando agora aqui da bagunça, né? Então, ele cria um fluxo mais leve para casa, né? Ele ajuda então a reduzir o estresse do dia. E vinculado a isso, claro, tem diversas opções hoje, né? Então é muito legal trabalhar com isso porque a gente consegue atender todos os públicos, né, com as suas necessidades e perfil de investimento ou interesse. Isso é muito tranquilo. Porque quando a gente fala, às vezes, assim, tem marcadores de saúde que são marcadores. Colesterol alto, a pressão alta, são coisas que tu consegue medir. E o bem-estar, muitas vezes, tu não consegue medir da pessoa, tu só vai ver que a pessoa está mal quando ela tem uma crise de pânico, quando ela tem um problema psiquiátrico mais grave, uma crise de ansiedade, não consegue mais dormir. E então, esse bem-estar do dia a dia, aquelas coisas que, para a pessoa se sentir melhor, ela tem que ir investindo todos os dias e aos poucos, porque aquilo ali que vai encher o balde lá na frente, não esperar. Porque, tipo, o ambiente organizado são coisas que afetam até o humor da pessoa. Afeta o humor, afeta o sono, tu dormir naquela confusão, não acha as coisas, fica nervoso, briga, melhora a autoestima, tu receber um amigo na tua casa, que a tua casa não precisa ser uma casa cara, mas uma casa organizada, bonita, né? Arrumadinha, não precisa ser um investimento muito alto, mas
o capricho da pessoa. E ali tu falando de estresse, de modulação do cortisol e tudo mais. O paisagismo dentro de casa também pode, Mariela? Tu que tem bastante experiência já, conta um pouquinho tua história, que é mais eu sou fácil. docente há 10 anos e fazem 8 anos que eu trabalho com os acadêmicos do curso de Arquitetura e Urbanismo a disciplina de paisagismo. Que foi uma disciplina assim, que me desenvolveu muito enquanto arquiteta e paisagista também, mas é uma grande paixão. Né? E agora, quando tu estava falando, eu estava pensando assim, na arquitetura dos países nórdicos, que como são países onde faz muito frio, são pessoas que, desde muitos anos atrás, dão muito valor para a qualidade dos ambientes. Então, são pessoas que ficam muito tempo dentro de cada ambiente. Tempo dentro dos ambientes, que tem pouca luz do sol, né, poucas horas de exposição ao sol, que aí vocês sabem melhor do que eu, né, que afeta diretamente a nossa saúde. Então, são pessoas que desenvolveram um design único. Né? Hoje em dia, a gente tem o design biofílico, né, que também é uma vertente importante, que versa sobre isso, sobre o nosso conforto, sobre a nossa adaptação e adaptabilidade dentro dos espaços. E são pessoas que valorizam muito o design, a qualidade dos materiais, dos acabamentos, porque isso faz diferença. E nos últimos anos, agora, a gente sofreu mais uma grande mudança social, que foi depois da pandemia, que nós precisamos ficar muito tempo, quase um ano, dentro dos espaços, né, com pouca convivência social, com convivência social reduzida, priorizando ventilação dos espaços por conta da nossa saúde. Né? Então, foi uma grande mudança que surgiu, que nós estamos vivendo, isso na arquitetura, e agora a tecnologia, a inteligência artificial, a automação residencial vem trazendo uma segunda grande mudança em tão pouco tempo. Então, as coisas estão caminhando muito para isso. Esse episódio que vocês trazem hoje é um episódio muito futurista, digamos assim, porque a saúde dentro dos ambientes, ela nunca foi tão discutida como é hoje, pós-pandemia e agora com o advento da inteligência artificial e da automação. Deixa eu só perguntar, o que é biofílico? Biofílico, muito bem. É isso que... A gente fica falando, né? A biofilia é toda uma área de estudo, né? Bio é vida e filia é esse amor, esse apreço, um amor à vida, aos elementos vivos. Nós estávamos falando, né, Lucas, antes de começar aqui, o quanto a biofilia, o design biofílico está hoje costurando as nossas vidas junto aos espaços. E muitas pessoas acreditam que é só vegetação, plantinhas. Isso que eu ia dizer. Tu falou, né? biofílico, eu já pensei naquela parede cheia de plantas. Eu pensei, Urban jungle, na minha casa não vai dar, no meu apartamento não vai sobreviver. E aí só o Lucas, isso, não. O Lucas até falou, né? Nem só de vegetação vivem os espaços. Então, a gente consegue trazer através da madeira, dos tons da natureza, os tons terrosos que estão em alta. Se usa muito em alguns ambientes quando a gente não tem iluminação natural, né, para vida das plantas. A gente pode utilizar assim, uma cascata que remete àquele barulho da água, um vaso com pedras, com conchas, os próprios mobiliários de madeira natural, de couro, as palhas, as lãs. Todos esses são materiais naturais. Né? E isso tudo nos traz essa sensação de conforto por conta desses preceitos dos estudos da biofilia. E dando um parênteses também, completando o que está falando, né, Mariela? A gente percebe isso na evolução do mobiliário. Então, as tendências, né, de hoje tem muito material natural. Então, tem revestimentos hoje na linha da Toleskine, por exemplo, que são as frentes que são de pedra natural. São lâminas naturais, né? De pedra, lâmina de pedra mesmo. Não imita pedra. Não imita pedra, é pedra. Legal. Né? É porque eu acho que começou imitando a pedra, né? Tem também algumas acho que foi alternativas, né? Hoje tem pedra, tem a lâmina natural de madeira, então a gente tem vários revestimentos BP, que a gente chama que são impressões, né, que imitam a madeira, que já dão aconchego, já dão esse olhar, né, para o ambiente, mas também tem a lâmina natural de madeira, natural de verdade, né? Então, isso que a Mariela falou faz muito sentido. A gente percebe esse movimento, né? E quando a gente não tem, por exemplo, a possibilidade, né, de ter uma planta de verdade, a gente recorre muito ao tom do verde,
a um quadro que tenha uma paisagem bonita. Ah, interessante isso também, Então, que acaba isso tudo é sendo uma possível. alternativa para quem mora num apartamento, por exemplo, que não tem uma entrada de luz tão Perfeito. suficiente. Deixa eu perguntar para vocês dois, tá? O biofílico, então, é aquela coisa que eu trago a natureza para dentro do meu ambiente, né? Eu trago verde, eu trago, né, aquela coloração tipo marrom, madeira, lã. E o minimalista? Seria o oposto disso? Que é aquela coisa toda clean, toda meio Fria, vazia. Meio branco. Na verdade, a gente pode ter um ambiente minimalista com recursos biofílicos. Eu acho que não são, não são vertentes. Não são. Pouca Não. coisa. assim. Embora hoje em dia, né, a Feira de Milão e outros movimentos que eu tenho observado na arquitetura, o minimalismo está um pouco em decadência, assim. Eu acho que as pessoas estão resgatando mais a sua história para dentro dos seus espaços, a sua identidade, né? Porque viver, é o que a gente estava conversando, viver nos espaços minimalistas nem sempre tem a nossa cara. Aí, se tem a tua cara, ok, Exato. né? Mas nem sempre a gente é minimalista. Eu não sou uma pessoa muito minimalista. Então, eu sou uma pessoa que gosta de bastante planta, bastante enfeite. Eu gosto de a minha casa com as minhas recordações de viagem. Eu acho que isso conecta o meu espaço comigo, né? Mas não necessariamente um ambiente biofílico ele vai ser pesado, né? Muito pelo contrário. A biofilia é um estudo que nos traz um aconchego e um conforto. Então, o paisagismo também não é feito só em um gramado, um pátio enorme. Também é feito em ambientes menores, até num lavabo, por exemplo. Ah, com certeza. O paisagismo é um recurso da arquitetura, é uma grande área da arquitetura que, em teoria, seria projetar paisagens, né? Hoje em dia, foi ganhando espaço dentro dos interiores. E, hoje em dia, não vamos longe, né? Como o Lucas estava falando, a gente tem muitos recursos. Então, a variedade hoje de espécies de plantas, por exemplo, que nós temos, a gente vai encontrar uma espécie que vai se adaptar a qualquer tipo de espaço que a gente tenha. Até se tu me disser que tu é uma pessoa que mata até cactos, que muitos me falam isso. Mata. Né? A gente só não tem plantas que sobrevivem no breu total, na escuridão total. De resto, aí a gente utiliza outros recursos. Um quadro, uma fotografia, né, de uma floresta, já nos remete esse acolhimento, esse conforto. E por que a natureza nos acolhe tanto? Porque nós, por milhões de anos, nós vivemos na natureza. É muito recente na história da humanidade a nossa vivência dentro de espaços fechados, né, em relação a toda a história da humanidade. Com certeza. Então, é por isso que a gente se sente tão bem tomando sol, com ventilação natural. Agora pensa a gente ter um dia de trabalho, estresse, com esse frio que a gente passou aqui essa semana, tu chegar em casa, numa casa organizada, arrumada, tomar teu chimarrão ou tomar a Deve Kombucha, que a Gabi vai nos falar dos Então vamos aproveitar e vamos benefícios. tomar agora, então. E ainda quem entrar no site e colocar Pode Saúde Podcast vai ter 20% de desconto na compra das kombuchas, que são muito gostosas, né, Gabi? Sim, para quem não conhece, a kombucha ela é um chá fermentado, tá? Ela é levemente gasosa, ela pode ser, inclusive, substituir aí uma bebida alcoólica num dia que tu tá querendo fugir um pouquinho do álcool. Ela tem uma dosagem muito baixa de álcool, que é 0,5. E a gente tem o nosso cupom de desconto para quem quiser aproveitar a Devi Kombucha. É só colocar no site Pode Saúde e vai ter o desconto. Pois é, Lucas. E daí, voltando para aquele assunto, tu que é engenheiro elétrico, vocês trabalham bastante também com luminosidade dos ambientes, né? Uma luz amarela, uma luz mais fraca nos quartos, uma luz branca, fria nas salas. Vocês têm esse cuidado também lá na Casa Simone, né? Então, isso é um detalhe bem importante, né, Gisele? A gente observar qual é o ambiente que a gente está falando, qual é o objetivo dele, como que a gente pode explorar a iluminação, né? Hoje a gente percebe esse movimento já há algum tempo, na verdade, de iluminar muito os móveis, né? E faz muita diferença, né? Faz. Aquela gaveta que a gente abre e vem a luzinha já para Uma estante iluminada, traz aquela Então, luz isso é direta. muito... se percebe e hoje a gente valoriza muito isso, né? Então, claro, dependendo do projeto, a gente vai ter que recorrer aí a uma temperatura específica de luz, né? Para poder acolher, né? Ou se precisa de uma visibilidade maior. Então, isso vai ser ajustado de acordo com o projeto. Isso que eu ia comentar, a importância hoje que a gente vê na iluminação das bancadas na cozinha, por questões de segurança, não só conforto, né? Então, tu tá cortando ali um alimento com uma faca muito afiada,
quanto maior a iluminância, quanto maior a iluminação, mais tu tem acuidade visual. Então, mais detalhes tu enxerga. Bom, numa cirurgia, né, a iluminação é essencial. Exato. Então, na cozinha, como a gente manuseia essas, né, ferramentas, então também acaba nos trazendo segurança. A iluminação, aí a gente cai novamente, o que tu fala, Gisele, sobre o conforto da iluminação mais amarela, aí a gente cai novamente nos preceitos da biofilia. Por quê? Porque a luz amarela, ela nos remete ao conforto por conta da luz solar, da luz do pôr do sol, que é uma luz mais quente, mais amarelada, né? Então, a gente costuma dizer que não tem erro, na verdade, na questão da iluminação, porque tem pessoas que se sentem mais confortáveis numa luz mais branca, mais fria, numa luz mais neutra, mas, de modo geral, a luz amarela nos traz esse conforto da luz solar, da luz do fogo, que também o fogo, historicamente, nos proporciona conforto, segurança, alimento, aquecimento. Então, são todas essas coisas que nos remetem a situações de segurança. Essa questão da luz, até para a questão do ciclo circadiano, tem muita interferência. Como vocês falaram, a gente fica muito mais tempo dentro de ambientes do que ao ar livre para perceber a mudança da luminosidade solar. E vejo no consultório que tem pacientes que gostam mais da luz branca. Que acham que ilumina mais. Que ilumina mais, fica mais claro e acaba atrapalhando muitas vezes até a liberação de alguns hormônios por ficar muito tempo naquela exposição. Então também tu pode separar então por cômodos. Por exemplo, no quarto, onde é uma área que tu vai ficar mais próxima do horário do sono, tu tem uma luz amarela. E na sala, de repente, se essa pessoa gosta de uma luz mais branca, pode ter essa separação? Sim, eu acho que é fundamental que hoje nós pensemos os nossos espaços considerando as atividades que a gente realiza naquele espaço. Então, por exemplo, eu costumo dizer que a iluminação, a gente não economiza em iluminação na nossa casa. Embora a luz amarela seja o ideal, né, e uma meia luz no nosso quarto seja o ideal, se tu é uma pessoa que tem o costume de ler na cama, tu deve ter algum ponto de luz mais neutra para facilitar essa tua leitura. Né? A cozinha também, se ela for um ambiente de serviço, uma luz mais neutra é o ideal. Mas se ela for uma cozinha mais gourmet, para aquele churrasco com os amigos, para fazer aquele risoto, tomar aquele vinho agora no inverno, uma luz amarela já é a mais recomendada. Então, é por isso que a gente pode mesclar. Então, ora eu ligo a luz mais amarela, ora eu ligo uma luz mais de tarefa, que a gente chama, que nos facilita naquela atividade específica que a gente vai realizar naquele espaço. Sim, a luz é tão importante que os estudos falam, né? Para as pessoas se desligarem do celular, porque tem essa luz azul no olho, né? Ali tu vai dormir, aquilo ali te agita, te excita, tu acaba E os nossos celulares hoje têm aquela função, não sei se o de vocês, de diminuir a luz. Ele fica amarelo. A tela fica amarelada depois de um horário, por causa disso, né? Então, eu estava estudando esses dias sobre o ciclo do sono, né? Principalmente para crianças que precisam ter uma rotina do sono, o quanto é importante, porque antigamente, quando o sol se punha, a gente ficava sem energia, a gente não tinha energia elétrica, a gente ficava sem luz e ia dormir. E hoje em dia não, a gente estende muito isso, né? Então, eu acho que bagunça tudo internamente. Então, ir reduzindo a iluminação, né? Depois que o sol se pôr, o ideal para a gente é reduzir a iluminação, luz mais fraca, luz amarela, uma meia luz num abajur, assim, no canto da sala. Então, é interessante observar isso. Uma luz indireta, né? Uma luz indireta. Não fique te despertando. E como isso vai mudando também ao passar dos anos. Eu lembro que eu gostava sempre de quase assim, ó, minha sala de TV, sabe? E agora não, agora eu já consigo ficar com uma meia luz, tu já vai se habituando com esse novo jeito de iluminação que já vai se preocupar melhor com a saúde, vai embalando mais ali pro sono. Deixa eu perguntar uma coisa antes que eu me esqueça. Tá? A gente falou lá do biofílico, a gente está falando de iluminação. Existe alguma iluminação, vou aproveitar os dois aqui, que seja melhor para a planta dentro do ambiente fechado? Tem uma lâmpada propícia... tipo a planta que só morre porque não tem luz ali, não dá pra botar uma lâmpada para aquela planta. Existe. Não é uma lâmpada bonita, não é uma lâmpada que a gente utiliza, assim. Se existe, é muito atual, que não é ainda do meu conhecimento. As lâmpadas que vão estimular a planta a fazer fotossíntese são lâmpadas bem específicas, assim, de uma cor até desconfortável aos nossos olhos.
né? Então, eu costumo dizer que planta precisa de luz natural. Não vale a pena o investimento de colocar uma lâmpada para estimular a fotossíntese naquela planta. A gente tem outros recursos mais recomendáveis. Trocar a Tá, planta, mas botar uma existe. planta mais adequada para aquele Botar uma lugar. planta, exato. E a luz é uma coisa tão importante, e o sono é tão importante, e ela interfere diretamente no sono, que a gente tem um episódio aqui sobre sono, que eu estou fazendo um curso de neurociência, e ele fala, aquelas pessoas que trabalham de noite, que trocam, né? Porque a gente precisa daquelas pessoas que trabalham em hospitais, bombeiros, polícia, que eles precisam dormir, quando forem dormir de dia, tentar fazer o mais regular possível e dormir num quarto totalmente escuro, investir num blackout e não deixar nem a luzinha, aqueles LEDzinhos, a luz do celular, do carregador, para ter uma penumbra mesmo, para conseguir alcançar aquelas fases do sono, que é de descanso, REM, não REM, que é muito interessante o nosso episódio, para quem quiser dormir melhor. Tem essa questão, mesmo quando a gente está no quarto e ele não é totalmente escuro, às vezes a gente viaja, eu pelo menos tenho que ter um quarto escuro, mas às vezes a gente vai num hotel e o quarto não é tão escuro, ou tem uma frestinha na cortina, aquilo ali. E mesmo com os olhos fechados, a gente percebe aquela luz, né? O fundo do nosso olho detecta aquilo e influencia a nossa produção de melatonina e outros hormônios bem importantes. Bem Usar lembrados. uma máscara para dormir também. O nosso olho... bom, tu vai poder falar melhor isso até sobre olhos também, né? Porque Mas a por causa gente vai lançar também O sobre episódio olhos dos no olhos, episódio. Na arquitetura, a gente estuda que o nosso olho ele leva alguns minutos para se adaptar à escuridão. Então, por isso que depois de alguns minutos, tu começa a perceber mais a forma dos objetos que estão à tua volta. O ideal para dormir é que, passado alguns minutos, 10 minutos, tu continue sem enxergar nada no teu quarto. Então, esse é a escuridão ideal para o sono. Importante essa informação aí, bem legal. E falando em plantas, tem uma relação também com a temperatura do ambiente. Uma casa com mais plantas, eu vi que pode diminuir até 2 graus, 3 graus na temperatura do ambiente. É verdade? Tu acha que percebe isso mesmo? Eu acho que... tem fundamento científico de ser verdade, de ser teórico, mas eu não sei se é tão expressivo para a gente sentir. Quando a gente pensa no macro, por exemplo, numa cidade, existem, por exemplo, as ilhas de calor, que são... A gente percebe que no ambiente urbano massivamente edificado, a temperatura tende a ser mais alta. Na verdade, a amplitude térmica ela tende a ser maior. O que é amplitude térmica? Variação. A variação da temperatura. Então, a temperatura mais alta do dia é muito alta e a temperatura mais baixa do dia é muito baixa. Essa amplitude térmica, essa grande variação da temperatura durante o dia, atrapalha um pouco o nosso rendimento, tá? Então, quando a gente tem centros, parques ou ruas bem arborizadas, e eu acredito que isso também funciona para dentro dos espaços, a gente tem a umidificação do ar. Ou seja, as plantas elas transpiram e jogam partículas de água no ar. Essas partículas de água aumentam a densidade do ar. E isso faz com que o ar demore mais tempo para se esquentar e mais tempo para se resfriar. Então, quando a gente tem plantas nos ambientes, o ar ele fica mais pesado, mais úmido, mais gostoso. E essa variação térmica é menor também. E isso nos traz mais acolhimento, mais conforto, mais saúde. Inclusive para pessoas que têm mais problemas respiratórios, também é recomendável algum tipo de planta dentro de alguns ambientes, né, específicos para melhorar. Sim. Quanto mais plantas tu tiver dentro do teu espaço, mais úmido tu tem o teu ar. Né? Mais puro, mais filtragem. Tem pessoas que têm, inclusive, recomendação médica de se mudar para outras áreas, né? Litorâneas, por exemplo. E para pessoas que têm ansiedade, depressão, às vezes cuidar de uma planta, às vezes na sacada, tu fazer uma hortinha, botar um vaso ali, que tu cria alguma planta, vai trabalhar a tua paciência, vai trabalhar o teu cuidado ali, de cuidar, de ver o quanto aquela planta está crescendo, ter que molhar, ter que, né, adubar, então acaba acalmando também as pessoas, trabalhar com a terra um pouco. Então, gente, deixa eu só perguntar, eu quero perguntar agora pro Lucas, assim, Lucas, como um profissional que lida com isso, que ajuda as pessoas a harmonizar suas casas, quais são as tuas dicas, assim, para que a minha casa ou a casa da Gi fique melhor e mais saudável possível? Beleza. Importante, eu acho, no primeiro momento, é entender a rotina, né? A rotina da família, quem vai usar esse espaço, quem vai morar lá, como é que funciona, né?
E a questão, mas ir um pouco mais a fundo, né? De entender na íntegra como é que é a rotina da família. A partir daí, claro, a gente tem que pensar, além dessa praticidade, da ergonomia e vários pontos importantes da arquitetura de interiores, é entender também um pouco sobre gosto, né? Sobre o estilo. Isso me remete a alguns projetos que a gente fez recentemente, por exemplo, agora nessa tendência do home office, né? Então, a gente estava trabalhando num projeto de home office e o cliente queria desenvolver algo específico que atendesse a gostos, né, particulares. Então, nesse caso, era com muita natureza e verde, né? E também não pensando só na estética e nesse bem-estar sensitivo, digamos assim, né? Mas principalmente em praticidade. Eu defendo muito essa questão prática, não sei se vem da minha formação, talvez, né? Mas eu acho que a gente não pode se deslumbrar muito com apenas o visual, né? Apenas com o estético e perder o olhar do prático, né? Isso a gente ainda vê muito em projetos, um pouco desse desvio. Eu acho que é muito importante olhar para isso. E é uma preocupação que a gente tem lá em questionar muito, né? Fazer com que a pessoa se enxergue, se entenda usando aquilo, para que as decisões sejam mais assertivas, né? E no futuro não se arrependa aí de alguma questão que escolheu e porventura não foi aquilo porque não explorou ao máximo, sabe? Então a gente costuma, mesmo jeito, fazer uma cozinha. Vamos se imaginar usando essa cozinha. Se eu não estou enganado, até com a Gabi, quando ela fez, a gente conversou sobre isso, né? Como é que tu vai usar, por quê, quem, como, qual a frequência, para que tudo fique à mão, né? Apesar de ter muitas regras, né? A Mariela pode me ajudar aí em relação ao triângulo funcional de uma cozinha, onde as coisas têm que estar próximas, a gente leva isso em conta, né? Mas, claro, respeitando muitas particularidades aí de cada família. A gente segue regras na arquitetura, na decoração, nos interiores. A gente acaba seguindo algumas regras, principalmente quando a gente vai trabalhar com espaços que vão atender a muitas pessoas. Mas isso que o Lucas fala é importante considerar, que é a identidade de cada um. Eu me lembro de uma amiga me falando assim, Mariela, um ambiente com muitas plantas para mim é um ambiente muito estressante, porque eu vou ter que cuidar dessas plantas. Então, a gente... É o que eu falo, na arquitetura não tem erro, a gente tem que olhar para a pessoa, para a rotina daquela pessoa. Perfeito. Se é uma pessoa que não se importa da louça estar ali, ou se é uma pessoa que seca até a pia não pode estar molhada. Então, cada um tem um jeito e uma rotina, e isso é importante a gente perguntar, questionar. Eu trabalhei na Casa Simone, né, durante a minha graduação, tem um tempo já. E eu lembro que a gente era treinado, né, nos treinamentos que a gente tinha lá para interiores. Tu não vai se lembrar disso, Lucas, faz muito tempo, mas eu me lembro porque faz parte da minha formação. Eu perguntava para o cliente quanto ele calçava, né? Se a mulher tinha muitas botas de cano longo, se tinha muitos vestidos longos, porque dali a pouco não adiantava eu prever espaços para botas se a pessoa não tem bota. Aí é toda uma prateleira que fica inutilizável. Então, é importante a gente olhar para a pessoa. É por isso que a personalização dos espaços hoje é essencial. Eu vou dar um depoimento, eu estou achando impressionante o quanto isso remete na saúde das pessoas. Porque a gente fala tanto em como é difícil modular o estresse, como é difícil, e realmente está em cada detalhe. Então, tu chegar em casa e não estar preocupada com aquela desordem, tu tá com os objetos que tu precisa realmente à mão, tu tá com uma luz própria, isso tudo ajuda muito a modular o estresse, que é tão difícil da gente conseguir, às vezes nos nossos consultórios aqui, a gente conseguir isso. Não, eu falei antes, né? Antes da gente iniciar a gravar, porque eu sou bem observadora. Então, quando eu vou na casa de alguém, antes eu já imagino como é que é. Se é uma A gente fica reparando, Carla, na casa da gente, não vou nem se é uma pessoa que usa arrumar brinco, tudo antes de usa receber não a sei o quê. Carla. A Gabi não arruma, tá? Mas tu pensa, aí tu chega lá naquele lavável, é um lavabo que tem mais uma florzinha, que tem uma toalha mais enfeitadinha. É a pessoa no detalhe, né? No estilo, o que vai arrumar. Se tu tá estressado, se tu tá deprimido, provavelmente a tua casa não tá, né? Não sei se vocês observam isso Eu observo. na rotina de quando eu recebo vocês. os meus amigos, eu não falo assim, não repara a bagunça, porque eu penso, a gente vive bagunças boas também. Porque eu acho que a casa, ela tem que ser planejada, e por isso é importante pensar nos espaços para isso, para usar a tecnologia a nosso favor. Se eu precisar fechar um armário que não está as roupas todas dobradinhas, eu fecho e esqueço e aquilo não me incomoda, né? Isso é importante porque tem pessoas que vivem ali, né? A gente não vive... Então, se tu não arruma a tua casa para receber as tuas amigas,
né? Tudo bem. Vida que segue. É uma casa Eu tô- com vida, Eu tô entendeu? ali vivendo a minha rotina. Desrespeito, né? A minha rotina é daquele jeito, né? Então, é importante que a gente discuta isso. Por isso que eu falei que esse episódio do Pod Saúde tá sensacional, porque saúde tem Tá. tudo a ver com... E aquelas dicas que a gente estava falando antes, no caso, que arrumar. Teu guarda-roupa tá uma esculhambação. Aí tu vai pegar tudo, vai colocar em cima da cama, tu vai desanimar de começar assim. Então pega pedaços. Bom, hoje eu vou arrumar essa porta, vou arrumar essas prateleiras aqui, vou organizar. Pede ajuda e vai aos poucos, coloca um podcast do Pod Saúde. Spotify, do Pod Saúde, para escutar e vai arrumando aos poucos. Hoje eu vou arrumar tanto. Já pede uma ajuda para alguém e vai, quando tu vê, tu arrumou aqui, amanhã tu arruma lá, e vai te sentindo melhor, vai organizando, vai ocupando a tua cabeça e fala que as pessoas que são mais ativas, que têm mais saúde física também, além da mental, elas estão mais organizadas, arrumam mais as coisas, tu já acorda mais disposto, já vai arrumando, já põe a roupa na máquina, já tem um movimento assim mais acelerado de fazer as coisas. Claro que a gente não está falando de pessoas deprimidas, doentes, que não têm, às vezes, nem condições de sair de uma cama. A gente está falando de pessoas que têm uma vida normal e que, às vezes, não faz só por uma preguiça, por dar o primeiro passo para esses que a gente está falando. Tá, aproveitando a fala ali de vocês, né? Então, a casa vai influenciar no nosso humor, então na produção de cortisol, de melatonina, né? Na hora que a gente vai dormir, a hora que a gente vai despertar, a iluminação, a planta, o couro, a textura. Aí eu sei que existem muitas tecnologias hoje em dia com esse intuito. Eu vi que também tem sofás com nomes, como é que é? Nanobionic? Nanobionic. O que é o Nanobionic? Então, na verdade, isso é um revestimento, né, do sofá que ele usa o calor corporal. Então, o nosso corpo, né, ele gera energia com esse calor. E esse calor ativa essa tecnologia. E o que isso faz? Ele transforma em raios infravermelhos que refletem, então, no estímulo do fluxo sanguíneo. Então, tem vários benefícios que a gente vê com isso. Uma sensação de bem-estar, a gente tem a melhora do próprio fluxo sanguíneo, a recuperação muscular, estávamos falando antes, né, eu achei Gabi? bem interessante. Disse que me conquistou para adquirir esse Isso tipo de é sofá. o quê? É Foi- uma espuma? O que é? Ele é feito com Tecido? minerais, são minerais moídos e uma tecnologia feita, então, ele aquece e gera um produto que reveste o sofá, né? Então, a gente vê esses benefícios e são refletidos no próprio dia a dia, como a gente estava falando, né? E falando em tecnologia, sustentabilidade, acho que é um assunto que está bem em alta. A Todeskine utiliza, em geral, madeira, né? E como é que é essa preocupação com essa renovação, com essa sustentabilidade? Então, muito importante isso, né, Gabi? É um orgulho para a gente trabalhar com a Todeskine, por ser uma empresa, então, com mais de 80 anos, né? E a família sempre teve um olhar muito crítico e muito sério quanto à natureza e essa questão ambiental. Tanto que há mais de 30 anos eles possuem uma área de reflorestamento. Então, hoje, uma bandeira muito forte da Todeskine é essa. A cada árvore utilizada, então, na produção, outras 3 são plantadas de volta no meio ambiente. Então, pela madeira ser a matéria-prima principal do móvel, né? E, além disso, claro, o tratamento de efluentes, a questão de eficiência energética, então vários pontos aí para esse olhar da sustentabilidade, né? ISO 14001, que é focado no meio ambiente também, né? Para poder ter esse olhar crítico quanto à natureza. Outra questão importante da gente levar em consideração é o conforto térmico. Os painéis, Mariela, que são utilizados bastante lá nos projetos da Casa Simone, por exemplo, a gente vê, e em geral acho que é uma tendência muito grande, ajudam também para essa questão do isolamento térmico? Ajudam. Eu, Lucas, nós estávamos conversando que essa questão, o Lucas também como engenheiro eletricista, ele entende muito disso, né? Mas a questão dos painéis, a gente percebe que entrou muito na tendência, muito pelo aconchego, pelo aspecto visual, porque é bonito. Mas, sim, ajuda muito, tá? Sempre que a gente agrega massa, agrega camadas às nossas paredes, a gente está agregando conforto térmico, conforto acústico. Então, essa tendência de revestir os ambientes, até o forro agora, né, com painéis amadeirados ou de madeira, são benéficos, sim. Então, a própria onda sonora, ela se reflete
de uma maneira menor, ela reflete menos, né? Eu tenho menos reverberação dentro dos espaços, por ser um material mais macio do que a própria parede. E eu também tenho um atraso térmico quando a onda de calor vai atravessar o material. Se eu tenho um material a mais, ela demora mais para atravessar esse material. Então, nesse sentido, também traz, sim, o conforto térmico. E isso, tanto para o frio quanto para o calor, aqui no sul a gente tem uma oscilação muito grande de temperatura, né? Então, às vezes no próprio dia tem várias temperaturas bem extremas. Percebe-se isso tanto para o quente quanto para o frio? Tanto para o calor quanto para o frio é benéfico. E esse conforto auditivo, às vezes a gente não se atenta muito, mas como às vezes é ruim, tipo, às vezes um salão de festas, de algum lugar, que tu vai num jantar, tu não consegue conversar, que aquilo não tem... As pessoas só comentam como a acústica aqui é ruim. Porque fica um burburinho, fica uma agitação, começa a dar até uma irritação, tu quer ir embora. Mas tu pensa, hoje os materiais, eles são muito polidos, materiais muito duros. Então, eu tenho porcelanato no piso, eu tenho muitos espelhos, eu tenho bancadas de granito e grandes esquadrias com grandes panos de vidro. Então, são todos materiais muito refletivos para a onda acústica. Então, por isso que causa isso. Então, se a gente tem materiais mais naturais, tapetes, poltronas, cortinas, né? os painéis, as cortinas, tudo isso ajuda. Por isso que quando a gente chega num apartamento, tem o eco, né? E a gente vai agregando materiais resilientes, como tapetes e poltronas e sofás, e as próprias pessoas funcionam como absorventes acústicos. Então, hoje em dia, os nossos salões de festa não são tão bem planejados para essas situações, né? Por isso esse desconforto. Que interessante. Bom, gente. Interessante. Bom. Então, gente, eu sei que vocês ficaram inspirados com o nosso episódio, com certeza, assim como eu e as gurias aqui. E eu não posso deixar de agradecer aos nossos patrocinadores. Então, ao Banco Sicoob, Casa Simone Interiores, e reforço que hoje a gente tem a presença do Lucas aqui conosco, e a Action Day, pelo nosso apoio, pelo apoio ao nosso podcast Pod Saúde. Muito obrigada. E hoje, em especial... Com a certeza. Devi Kombuchas, que nos presenteou com as kombuchas e vai dar desconto para quem colocar lá o Pod Saúde nos seus pedidos. Vai ter 20% de desconto das kombuchas Devi. É só entrar no Beba Devi. E vamos fazer um brinde de kombucha, então, para finalizar o nosso episódio. Beba Devi.